Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo capítulo 1. Tenho sentido no meu coração de trazer uma série sobre o livro de Salmos para a igreja aprender sobre as passagens de Salmos. E aí, no decorrer do ano, dos meses, a gente vai decorrendo no livro dos Salmos, dependendo aí de quando Deus me ordenar, me permitir trazer. Hoje foi esse dia. Haverá dias que vou trazer mensagens que eu sempre trago temáticas, mas hoje iremos começar esta série do livro de Salmos, a partir do capítulo 1, para a igreja começar a compreender melhor a Bíblia e a palavra do Senhor. Salmo capítulo 1. Vamos ler todos os versículos, amém? Salmo capítulo 1. Irmão Paulinho está achando. Glória a Deus. O tema da mensagem é 2 caminhos, 2 destinos. 2 caminhos, 2 destinos. Salmo capítulo 1. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor nosso Deus, mais uma vez te bendizemos, adoramos, exaltamos o nome do Senhor, em gratidão ao Senhor por essa oportunidade, mais uma vez em mais um dia, de nos conceder de estar na tua casa, Pai, de oração, para te adorar e te exaltar. Já foi falado conosco nos louvores, ó Deus. Creio, Pai, que pelo poder do Espírito Santo do Senhor, do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, aqueles que entraram enfermos aqui, aqueles que estavam com enfermidade, foram curados segundo a tua vontade e o teu querer, ó Pai, pela fé, em nome de Jesus Cristo. E também aqueles que estavam cativos, ó Pai, precisando de libertação também, foram libertos para a honra e para a glória do Senhor, porque não somos nós que opera a obra, mas é o Espírito Santo do Senhor. Fale conosco também na tua palavra, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja, para nos dê sabedoria, Espírito Santo, conhecimento, para que a gente possa, Senhor Deus, aprender mais do Senhor e aprender a caminhar na presença do Senhor até a tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Iremos então iniciar hoje essa série do livro de Salmos, aonde muita gente lê a Bíblia, não entende as passagens. Então essa série vai ser de uma grande ajuda para todos nós aprendermos na palavra do Senhor. Porque as pessoas às vezes lêem a palavra ali, tem palavras difíceis que não compreendem, tem frases difíceis que não compreendem, e hoje, a partir de hoje, vocês vão aprender, pelo menos começando pelo livro de Salmos. O livro de Salmos, esse título, 2 caminhos, 2 destinos, que eu coloquei nele, é porque vai tratar, nessa passagem do primeiro capítulo, do versículo 1 ao 3, do justo, que é o cristão, aquele que serve a Deus, e do ímpio, o que não serve a Deus, que é do 4 ao 5. E no 6, ele vem finalizando que o Senhor conhece o caminho dos justos, ou seja, o Senhor ama e tem prazer naquele que tem prazer nele. E o Senhor, o caminho dos ímpios, irá perecer. O destino final de quem não serve ao Senhor, de quem não adora ao Senhor, de quem não tem intimidade com Deus, é o inferno, é o lago de fogo. Perece. É a palavra que fala. Tudo que eu vou falar para vocês aqui é palavra, não sou eu. Amém? Os salmos são uma coletânea de cânticos, orações e meditações. Então esse livro de salmos que vocês têm em mãos aí na Bíblia, são uma coletânea de livros, não é um livro só. São livros, são capítulos, escritos por pessoas, a maioria por Davi. A maioria dos capítulos de salmos é escrito por Davi. 70, 73, 76 salmos são escritos por Davi. E alguns são escritos por Asaf, que era um regente do coral lá na época de Davi.
Outros são escritos pelos filhos de Corá, que também participava do coral de cânticos ali, de levitas, de louvoristas da casa do Senhor. E até Salomão e Moisés também escreveu alguns salmos. Então vemos que são vários compositores que compilaram o livro de Salmos, que nós temos em mãos. Esse livro de Salmo, capítulo 1, ele é considerado o portal de entrada desse saltério, porque ele traz uma introdução em dois caminhos, aquele que serve e aquele que não serve. O Salmo 1, ele é um salmo de sabedoria, semelhante ao Provérbios, porque ele já vem nos trazendo um ensinamento em como seguir o caminho e em como não seguir o caminho. Aquele que despreza o caminho e aquele que ama o caminho. Este capítulo 1 do Salmo, ele nos traz esta vertente para nós aprendermos a caminhar com o Senhor e o destino daquele que não caminha com o Senhor. Então é um salmo de sabedoria para nós aprendermos que quem anda com o Senhor tem a vida eterna e quem não anda vai perecer. O próprio Salmo já traz isso para nós. Há algumas dúvidas em quem escreveu o Salmo 1. Como eu disse, a maioria dos salmos foi Davi. Só que se você ler na sua Bíblia aí, não tem o autor escrito ali no título do salmo, não tem. Aí os estudiosos, vendo que a maioria foi escrita por Davi, e que no Salmo de Davi ele trata de justiça, trata de maldade, trata de alegria na lei do Senhor, muitos atribuem o Salmo 1 e o Salmo 2, que também não tem título, a Davi. Não quer dizer que mas atribuem o Salmo 1 e 2 a Davi, que escreveu provavelmente lá 1000 anos antes de Cristo, no período de unificação do reino de Israel, que estava dividido e se uniu. Então vamos lá. O Salmo capítulo 1, do verso 1 ao 3, vai retratar o caminho do justo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui Deus nos mostra na sua palavra, pelo Espírito Santo, a quem escreveu este salmo, que o justo tem que ter 3 atitudes, o cristão verdadeiro tem que ter 3 atitudes no seu dia a dia. Primeira atitude, não andar no conselho dos ímpios. O que quer dizer isso, pastor Edson? Rejeitar pensamentos errados. As pessoas, sempre que vem alguém na sua vida, Nayara, faz um negócio assim, assim, assim. Aí Nayara, se não estiver firme no Senhor, ela vai ouvir a fala de alguém que não está firme no Senhor e vai fazer aquilo conforme a pessoa falou. Ela não consultou a Deus em primeiro lugar. Então ela vai andar segundo o conselho dos ímpios. Aí ela não é cristã, ela é ímpia. Por que, pastor, ela é ímpia? Porque está se misturando com o conselho de pessoa que é ruim, que não tem o Espírito de Deus. Eu falei para vocês e falo, todo ser humano que nasce é ruim. Vocês são ruins por natureza, carne. O que nos torna bom é quem? É o Espírito Santo de Deus. Se você e eu somos bons, é graças ao Espírito Santo. Então, se você ouve o conselho de alguém lá de fora, vai ser para fazer maldade. Nayara, faz assim, dessa maneira. Ela vai lá e faz, e combina em algo ruim na vida dela e de quem ela fez. Ou até da própria família. Quantas vezes, na nossa vida cotidiana, do dia a dia, quem é mais experiente que sabe, que você ouviu o conselho de alguém errado e fez muita coisa errada por causa desse conselho. Você andou segundo o conselho de um ímpio e não de um justo. Quem anda no conselho de um justo, de um cristão, que está em Deus, porque é a diferença, tem cristão que não está. Um cristão que está em Deus, ele vai buscar te aconselhar segundo a palavra, segundo o Espírito, não segundo a sua vontade. Porque muita gente vê hoje, até cristão mesmo, que se diz estar em Deus, que vai aconselhar alguém e o conselho é da carne, não é do Espírito. E aí a pessoa faz besteira e destrói a sua família. Principalmente quando é conselho de casal. A pessoa vai falar por si só, sem consultar a Deus, e destrói uma família. É o que mais a gente vê. Então o conselho do ímpio, diz o salmista, ele vai te levar a pensamentos errados. Então ele já nos instrui, olha, a primeira atitude que um justo, um cristão deve ter, é não seguir o conselho de pessoas que não têm Deus. Tá, pastor, mas o psicólogo que está treinado para isso é diferente. Ali ele foi capacitado a trabalhar na mente humana para te ajudar a caminhar, no dia a dia, não em Deus. Mas pessoas fora que não têm essa capacidade e essa instrução, vai te levar para o mau caminho. E vocês sabem disso. Muitos aqui já caíram por conta de conselhos mundanos. Olha, bebe para você esquecer um pouquinho daquilo que está passando. Pastor, dá uma tragada aqui para você esquecer um pouquinho do que você está passando.
Olha, vamos ali naquela rave, né? Vamos ali dançar, fazer besteira ali, para você esquecer o que você está passando. São conselhos ruins, que te afasta de Deus. Se fosse uma pessoa cristã, verdadeira e justo, o que ia falar? Ô irmão, vamos orar, vamos continuar perseverando em oração, porque através da fé que você vai se alimentar na palavra e na oração, Deus ele vai te providenciar a vitória. Glória a Deus. Isso é um conselho justo. Não é você farriar, não é você buscar prazeres momentâneos para aquilo que está te atormentando, mas é buscar um prazer eterno, que vai te dar vitória no seu problema. Então, a primeira atitude que nós temos que ter como justo é não ouvir conselhos de ímpios, de pessoas que não têm Deus, mas ouvir conselhos de pessoas que têm Deus na vida, que aconselha, grave isso, aconselha conforme a palavra, não conforme a sua vontade. Então a gente vai rejeitar pensamentos errados. Não devemos nos ater aos pensamentos errados. Já vi pessoas que, eu sempre trato disso, porque infelizmente o ser humano não é assim, é raivoso, igual cachorro, com raiva. Se alguém mexe, se alguém briga, vai querer brigar com todo mundo. Então, olha, nosso sentimento, nosso pensamento vem na hora. Eu quero bater naquela pessoa. Você tem que resistir a isso, porque você é cristão. Você é servo de Deus. Você é diferente do mundo. Você não é igual a pessoa que não tem Deus. Você tem o Espírito Santo na sua vida que te capacita a rejeitar os pensamentos errados. E há outro detalhe também. O diabo ele lança setas no seu pensamento. Ele não pode ler o que você pensa, mas ele lança pensamentos errados na sua vida também, para você cometer besteiras. Quantas vezes, alguns aqui, eu mesmo já passei por isso, quando quase entrei em depressão muitos tempos atrás, eu já tive pensamentos errados de me matar. E isso o inimigo lançando na minha mente. Porque a minha mente estava vaga à mercê do inimigo. Eu não estava com o Espírito de Deus na minha vida naquela época. E aí, a pessoa que não tem o Espírito de Deus é mais propício ao inimigo lançar setas na sua mente. E aí envia pessoas, coleguinhas, amigos da onça, para poder te aconselhar e te destruir mais ainda. Te abater mais ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem estamos andando e a quem estamos ouvindo. Esse salmo já nos instrui nisso. Olha, bem-aventurado, feliz é o justo que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se atém aos pensamentos errados, mas rejeita os pensamentos errados, rejeita os conselhos errados. Segunda atitude de um justo: não se detém no caminho dos pecadores. Ele não adere à prática do pecado. Porque o caminho dos pecadores é o quê? Pecar direto, voluntariamente. Nós vamos lá pecar. Vamos lá fazer besteirinha. Vai pecar voluntariamente. Caminho dos pecadores. E sabemos que lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Se você anda segundo sua vontade pecaminosa, a morte é o seu caminho. O destino final é o lago de fogo, não é o céu. E aí o salmista fala, olha, bem-aventurado, feliz é o justo, o cristão, aquele que serve a Deus, que não anda na prática do pecado, mas que vive buscando a santidade no Senhor, andando conforme a vontade do Espírito e não da carne. Terceira atitude de um justo, que fala nesse versículo: não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, não participa da zombaria contra Deus. Piadinha de mau gosto que as pessoas fazem com Deus, fazem com Jesus. Se você participa e sorri daquilo, você está zombando de Deus. E aí fala, o justo verdadeiro não deve se misturar com pessoas que fazem essas piadinhas, que zombam de Deus e nem de Jesus, e nem do seu irmão próximo. Afaste-se dessas pessoas que zombam um dos outros. Por quê, pastor? Somos a imagem e semelhança de Deus. Se estamos zombando de alguém, estamos agredindo uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Estamos agredindo o próprio Deus. Você acha que Deus se agrada disso? Não agrada. Então o nosso dever não é se misturar com essas pessoas. Então, 3 atitudes do justo. Primeira atitude, rejeitar pensamentos errados e conselhos dos ímpios. Segunda atitude, não andar praticando o pecado, mas andar em obediência e santidade. E terceira atitude é você não participar dessa rodinha de zombaria de Deus e dos seus irmãos. Então, olha só, Romanos 12, verso 2, abre por favor, depois continuamos aqui nos Salmos. Romanos 12, verso 2, o Paulo vai nos falar o seguinte: não vos conformeis com este mundo,
Ou seja, vocês não devem se amoldar conforme este mundo anda. Vocês não devem seguir o seu caminho conforme o mundo segue. Porque vocês são separados. Vocês eu escolhi, diz Deus, especialmente para mim. E se vocês estão me servindo, vocês têm que me servir verdadeiramente. Aí Paulo fala, não vos conformeis, não se amoldeis, não andem conforme o mundo anda. Mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, todos os dias você deve renovar a sua mente. Não é o coração, é a mente. Porque muitos estão caindo porque a sua mente toda hora fraqueja. Eu quero voltar a beber, eu quero voltar a fumar, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo antes que eu fazia. A sua mente está fraquejando. Aí Paulo nos ensina, instruído por Deus, você tem que transformar em renovação a sua mente todos os dias. É levantar e Deus venha renovar a minha mente, venha transformar a minha mente, para que eu seja um cristão verdadeiro e não venha voltar à minha prática pecaminosa. Renova a minha mente. Eu sei que muitos de nós não pedem isso para Deus, mas devem pedir. Deus, Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim, e o Senhor pode renovar o meu entendimento, para que eu não caia conforme as concupiscências, aos desejos da minha carne, mas que eu ande segundo o seu propósito. Por quê? Diz Paulo, se você renovar a sua mente e andar conforme o Espírito, olha só o que fala no restante do versículo, vocês experimentarão qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que detalhe interessante. Se você anda conforme o mundo anda, e você é cristão, você está prendendo no mundo espiritual, digamos assim, para vocês melhor entenderem, as bênçãos de Deus na sua vida. A perfeita e boa vontade de Deus na sua vida. Se você anda conforme Deus quer, o seu entendimento está em Deus e não no mundo, Paulo fala, vocês vão experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus na vida de vocês. Há muitas pessoas cristãos que não vivem o propósito de Deus porque estão andando conforme o mundo. A mente deles está ligada mais no mundo que em Deus. Mas se a sua mente se focar somente em Deus, você vai viver o que Deus tem para você. Enquanto você estava lá nascendo ainda, Ele prometeu na sua vida, vai se cumprir. Se você se amoldar conforme Deus quer, e não conforme o mundo quer. É Paulo que fala, por isso que eu falo, não é nada de mim, é Bíblia. Renove a sua mente todos os dias para que viva a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Há muitos cristãos que estão presos no passado, presos em problemas corriqueiros, porque ainda não está vivendo a boa vontade do Senhor. Porque a mente está presa no mundo e não está focada em Deus. Então, todos os dias, grave isso, renove a sua mente no Senhor. Abre João capítulo 17. João capítulo 17. Hoje é uma mensagem de ensino, amém, irmãos? João capítulo 17, verso 14. Diz Jesus aos discípulos e para nós: dei-lhes, eu dei, a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou a nós, os odiou, por causa da palavra do Senhor. Pois não são do mundo, nós não somos desse mundo. Então, se nós não somos desse mundo, por que vamos andar conforme o mundo anda? Nós andamos na contramão desse mundo. E por isso o mundo nos odeia, diz Jesus. Pois não são do mundo. Assim como eu, diz Jesus, eu não sou do mundo, eu vim do céu. E os meus filhos também pertencem ao céu. Não pertencem a esta terra. Aí ele continua. João 17, 14, 15. Não peço, Deus, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo que eles estão, mas que os guardes do mal. Ou seja, não se acertar nos zombadores. Então a gente não pode se juntar com os zombadores para a gente não pecar contra Deus. Mas a gente deve estar no mundo para levar o Evangelho de Deus. Por isso que Jesus fala para Deus: ô Pai, eu não peço que tire eles do mundo, porque eles precisam estar neste mundo para levar a minha palavra, a palavra nossa, do Evangelho, da salvação, para que almas se cheguem até o Senhor. Mas, ó Pai, eles sozinhos, eles não vão suportar as aflições, eles não vão suportar as afrontas, Pai. Então, guarde-os do mal. Olha que linda a oração do nosso Deus, antes de ele ser crucificado. Ele lembra o Pai para nos guardar, porque este mundo é vil.
E quem prega o verdadeiro evangelho, quem vive o evangelho e é separado do mundo, vai sempre ser odiado pelo mundo. Toma cuidado com os aplausos que o mundo dá para você, porque nós não somos para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Nós vivemos para agradar a Deus e não ao mundo. Há muitos homens e mulheres de Deus que ganham certa fama e querem aplausos do mundo. O nosso aplauso tem que vir do céu e não do mundo. Diz Jesus que o mundo nos odeia. Se o mundo nos amar, tem algo errado aí. O mundo odeia servos de Deus. E não é porque eles nos odeiam que nós não vamos ir até eles e amá-los. É nosso dever amá-los. É nosso dever levar a palavra do Senhor. Aí diz Jesus, ó Pai, eles vão sofrer neste mundo. Porque este mundo é ruim. O Senhor e eu conhecemos que o ser humano, desde que nasceu, ele é mau. Ele só quer fazer maldade. Então proteja os seus filhos, ó Pai. Proteja estes que pregam o Evangelho. Porque eles, versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Se nós nos tornamos participantes da graça de Jesus, se nós nos tornamos filhos de Deus, você não pertence mais às coisas do mundo, irmão. Você agora é justo. Você agora é cristão. Você fez uma escolha. Eu não vou mais seguir o que eu seguia antes conforme o mundo andava. Eu vou andar conforme o meu Senhor quer que eu ande, porque eu tenho que andar conforme Ele quer, não conforme eu quero. Você é justo. Você é cristão. Você é separado. E você tem que levar o Evangelho. Não queira se alegrar com os aplausos do mundo. Jamais, irmãos. O mundo não vai te aplaudir. Quem vai te aplaudir no céu é os anjos, é Deus, é o nosso Senhor. E isso já basta para nós. Não queira reconhecimento mundano, mas queira reconhecimento de Deus todos os dias da sua vida. O maior reconhecimento que nós temos é de Deus, nosso Senhor. E quando Ele nos reconhece, irmãos, quantas bênçãos Ele vai te fornecer nessa terra? Porque Ele vai reconhecer o teu sacrifício em estar todos os dias buscando andar conforme Ele quer, porque não é fácil. Não é fácil no mundo que vivemos. Mas Daniel, por exemplo, ele estava vivendo ali na Babilônia, um ambiente totalmente propício ao pecado, e ele não pecou. José estava no Egito, num ambiente totalmente propício ao pecado, e ele não pecou. Eles andaram conforme Deus mandou eles andar. Sejam separados. E olha que interessante, aqueles reis faraós, eles olhavam para esses homens especiais de Deus com respeito. Opa, aqui lá tem o Espírito do Deus vivo. Porque via naquela pessoa, em Daniel e José, algo diferente. Porque eles não se misturavam com o mundo. Eram justos, eram cristãos. E o Salmo fala sobre isso. Então, olha só. Antes, versículo 2, do Salmo capítulo 1. Tem seu prazer, satisfação na lei do Senhor. Ou seja, quem é justo, quem é cristão, ama mastigar a palavra. Ama ler a Bíblia, ama ouvir a palavra do Senhor, seja qual for a palavra, ama ouvir. Fala o Salmo, olha só, antes tem a sua satisfação, tem o seu prazer. Prazer é algo muito gostoso, prazer é algo muito maravilhoso que sentimos na lei do Senhor. Não é no prazer momentâneo da carne, não é no prazer do mundo que o salmista fala. O justo, ele tem prazer mais na palavra do que nas coisas deste mundo. E aí eu passo a pergunta para vocês refletirem em casa. Vocês estão amando mais a palavra ou as coisas deste mundo? Ah, eu gosto de fazer uma coisinha ali, pastor, e a palavra está ficando de lado. Então você está amando mais o mundo que a Deus, irmão. Porque o nosso maior prazer, diz o salmista, não sou eu, diz a Bíblia, Deus. O maior prazer é meditar na palavra dele. Porque a palavra dele é a nossa fonte de água viva. A palavra dele é que nos leva para o céu, irmãos. Porque através da palavra conhecemos a Deus. Olha só, Salmo 119, abre por favor. Salmo 119, verso 97. Salmo 119, verso 97. Olha o salmista falando para nós. Salmo 119, verso 97. Quanto amo, é porção, quanto amo a tua lei, ou seja, a tua palavra. Eu amo. E nela eu medito o quê? Só quando eu quero? Não, o dia todo. E aí, você está meditando na palavra o dia todo?
Um cristão verdadeiro deve meditar na palavra o dia todo. Arruma um tempo, irmãos. Você tem que ter prazer em ler isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a comida que você mais gosta. Imagina aí, uma lasanha, um churrasco, seja o que for. Imagina isso aqui como se fosse a comida que você mais gosta. Você tem que meditar nisso, irmãos. É o salmista que está falando, não sou eu, é a palavra do Senhor. Aquele que é cristão, aquele que é justo, ele, antes de qualquer outra coisa de ele fazer no dia, ele tem prazer em meditar na palavra do Senhor. E aí o salmista no Salmo 119 fala, em todo o dia. Não é só hoje, amanhã eu não vou, mês que vem eu não vou, só ano que vem que eu vou ler. Não, é todo o dia. Meditar na palavra de Deus. Você tem que amar essa palavra. Você tem que ter prazer em ler a palavra do Senhor. Eu até falei com Deus esses tempos atrás que eu estava bem fraco na oração. Eu estava bem fraco na oração. Ó Deus, misericórdia, Pai. Eu estou amando ler a Tua palavra, mas a oração eu estou fraco. Me ajuda aí. Me ajuda a me fortalecer e orar mais. Porque eu estou mais gostando da Tua palavra do que orar. Eu tenho que ter os dois, equilíbrio. Eu tenho que amar orar e amar ler a Tua palavra. Está errado isso? Então olha só. A vida de um cristão, ele tem que amar tudo que é espiritual. Ele tem que ter prazer em tudo que é espiritual. Ler a palavra, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, orar. Eu sei que às vezes orar é complicado mesmo, realmente é difícil, mas tem que buscar ter esse prazer na oração para falar com Deus. Pastor, eu não tenho tempo para nem meditar na palavra. Irmão, começa lendo um versículo por dia, já está bom. Já é o início. Não precisa ler um capítulo todo. Já começa a ler um versículo por dia, você já vai estar meditando na palavra do Senhor. Mas não lê rápido, lê devagar, pausadamente e tenta entender o versículo. Porque o Espírito Santo vai te ensinar. A minha avó, por exemplo, quem lembra da avó Joana, ela não tinha conhecimento de alfabetização. Ela pediu o Espírito Santo para poder ensinar ela, e o Espírito Santo ensinou a palavra para ela. Então, para todos que querem a palavra e têm amor na palavra, o Espírito Santo ensina. Diz lá em Provérbios que aquele que busca a sabedoria de madrugada encontrará. Ou seja, se você busca, não é só na madrugada, se você busca todos os dias a palavra do Senhor e busca entender, o Espírito Santo vai te conceder o ensinamento. Mas você tem que ter amor à palavra do Senhor. Vamos lá. Jeremias capítulo 17, versos 7 ao 8. Continuando no versículo 2. Pode abrir Jeremias. Versículo 3. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas. Jeremias, capítulo 17, versos 7 ao 8. 17, versos 7 ao 8. Bendito o homem, olha só. Bendito é o quê? Alegre é o homem, bem-aventurado é o homem ou a mulher, aqui fala os dois sexos, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aí vem, ele, o ser humano que confia no Senhor, é justo, é cristão, será como a árvore plantada, vai ser uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, não tem medo quando vem o calor, não fica moado quando vem o calor, as suas folhas são sempre verdes, porque a sua raiz está profunda junto às águas, que correm nessa árvore, sempre abundando na sua raiz ali, a fonte de água. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja, mesmo que não venha dar chuva, de acordo com Jeremias falando nessa árvore, mesmo que não venha dar chuva, essa árvore continuará dando folhas verdes, e essa árvore continuará dando bons frutos, porque a sua raiz é profunda e está junto às águas. Então olha só, o salmista ele fala desta árvore. Será como a árvore plantada, o justo, nós cristãos, nós somos uma árvore plantada do Senhor, para que venhamos dar bons frutos, frutos excelentes, que venhamos ser uma árvore que venha ser frutífera para o reino do Senhor. E como é esse fruto que você está falando, pastor? As suas atitudes para com as pessoas ao seu redor. Como está sendo o seu falar? Como está sendo o seu agir? Como está sendo o modo de você se comportar neste mundo afora? E está com seus irmãos da igreja. É frutos que nós temos que dar com excelência para Deus. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. A gente vê muitos falsos cristãos pelo fruto que dão. Fala mal, xinga, agride o próximo, agride a esposa, agride o marido, agride os filhos. Não é corrigir os filhos, entenda isso. Tem correção e tem agressão.
agride os filhos. É frutos ruins que a árvore está dando. Então isso não é cristão, não é justo. E está no nosso meio. Líderes que roubam ovelhas, é frutos ruins. Agora, frutos justos, como eu falei, a sua atitude, como é que está para com o seu próximo, para com Deus? A pessoa que vai olhar para você, tem que ver você dando bons frutos, para falar, opa, aquele lá é um filho de Deus. Aquela lá é uma filha de Deus. Aquilo ali é diferente. Por onde o apóstolo Paulo passava, ele tinha identidade de Cristo. Até o demônio não reconhecia. Porque fala que ali os filhos de Cefa, quando foi expulsar os demônios em certo local ali, está lá em Atos, eles expulsavam em nome de Jesus, mas o demônio não saía. Aí o demônio falava para eles, peraí, calma aí. Não vou sair não. Vocês são quem? Eu não conheço vocês. Eu sei quem é Jesus Cristo, estou falando. Jesus Cristo, eu sei quem ele é. Paulo, sei muito bem quem é Paulo. Olha só, tinha identidade. Era árvore frutífera. Agora vocês que estão querendo me expulsar daqui, quem são? Não conheço. Olha que sério é isso. Se você e eu somos filhos de Deus e cristãos, o inimigo tem que nos reconhecer no reino espiritual. Para ter temor, não de nós, mas de Deus que está em nós. Aqueles filhos de Cefa não estavam com Deus. Estavam expulsando em nome de Jesus, mas não estavam com Deus. Então o demônio não reconhecia eles no reino espiritual, porque Deus não estava com eles. Mas Deus estava com Paulo. Deus era Jesus Cristo. E ele reconhecia. E o demônio reconhece quem é de Deus e quem não é. Então tome muito cuidado, seja uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tá, pastor? Não entendi esse ribeiro de águas. Quem é a nossa fonte de água viva? O Espírito Santo. Então, se você tem uma fonte de água inesgotável, que é o Espírito Santo dentro de você, é Ele quem vai te capacitar a ser uma árvore frutífera, que vença a sua carnalidade e anda segundo o Espírito. Porque as folhas verdes aqui é a sua conduta do dia a dia. Não importa a intempérie da vida, a tempestade que vem, a circunstância ruim, o falatório ruim, não importa o que vem contra você. Você continua sendo uma árvore verde, que dá bons frutos, que não vai contra essas pessoas, contra os problemas. Você busca solução no Espírito, porque é Ele que vai te fornecer a água abundante que precisa naquele momento, para florescer naquele momento de diversidade. Olha só, não importa o deserto que você está passando, se você é filho de Deus, tem que dar bons frutos. E aí o salmista fala, vocês são uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, porque em todo momento vocês são estáveis, vocês não vão cair, porque o Espírito Santo é quem capacita vocês. Vocês não vão parar de crescer, porque quem vai dar o crescimento para vocês é o Espírito Santo. Vocês não vão parar de frutificar, porque quem vai te dar bons frutos, te capacitar a dar bons frutos, é o Espírito Santo. Porque Ele é a nossa fonte de água viva. E essa água viva, ela tem que transbordar em nós. Em muitas pessoas, o Espírito Santo não mais transborda a água, porque a pessoa impede de transbordar. Porque vive só segundo o conselho dos ímpios, porque vive só segundo a sua carnalidade. E se não anda segundo a Deus, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida? O Espírito Santo não força a gente em nada. Nós temos que pedir a Ele para nos agir em nossa vida. Espírito Santo, trabalhe em nós. Espírito Santo, jorre em nós a sua água viva, para que venhamos ser uma árvore frutífera no reino do Senhor. Para que toda pessoa que nos veja lá fora, Espírito Santo, venha ver o Senhor em nossa vida. E ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus verdadeiro, e que nós somos diferentes, não pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao céu, Espírito Santo. É isso, irmãos. Um justo não pertence a essa terra. Até brinquei aqui na pregação passada de quinta-feira, quando eu falei que nós temos uma carteirinha de identidade do céu. Hoje eu pego uma Regina. Uma Regina tem lá, cidadão do céu, aí uma Regina é o nome dela completo. Não é dessa terra. Não pertencemos a essa terra. Nós pertencemos ao céu. Quem aceitou Jesus não pertence mais a este mundo, mas vive conforme o nosso Senhor Jesus quer. João capítulo 7. Ainda falando da árvore. João capítulo 7. João capítulo 7, verso 38. Diz Jesus, não sou eu, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, de dentro, fluirão rios de água viva. Olha que palavra linda. Glória a Deus.
Você não é uma fonte seca. Você não é uma árvore ressequida. Você é uma árvore transbordante de frutos e de uma água viva perene que todo dia está jorrando dentro de você. Às vezes esquecemos durante os problemas e circunstâncias da vida que nós temos alguém com quem contar, que é o nosso amado Espírito Santo. Às vezes os problemas são tantos na nossa vida, são tamanhos, que a gente se desespera e não busca a nossa fonte de água. Ô Espírito Santo, me ajuda aqui, porque agora eu estou numa flor de nervo. Eu estou quase fazendo besteira, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Ele está dentro de você, irmão. Se Deus não nos deixou órfãos com Ele dentro de nós, é para nos ajudar nessa caminhada. Porque Deus sabia que sozinhos a gente iria perecer como os ímpios vão perecer. Mas com o Espírito Santo a gente vai alcançar esse céu glorioso. A gente vai alcançar essa presença de Deus. Então o crente verdadeiro, ele é firmado na palavra. Ele produz frutos bons e resiste às adversidades da vida. Há muitos cristãos que não são justos verdadeiros porque qualquer adversidade e vento que assopra, ele cai, ele perece, ele afasta de Deus. E ainda por cima começa a culpar todo mundo. Eu saí por conta daquela pessoa, por aquela pessoa. Não, você sabe o que é isso? Porque o cristão verdadeiro resiste às intempéries da vida. O cristão verdadeiro sabe que a sua fonte, para quem tem que olhar, é só Deus e não o homem. Então ele resiste ao tempo de sequidão, ele resiste às tempestades. O cristão verdadeiro ele não se firma nas coisas atuais que estão acontecendo ao seu redor, mas ele se firma somente na palavra. Glória a Deus. Então a frutificação, para darmos bons frutos, nós temos que ter raízes profundas. E como criamos raízes profundas, pastor Esdras? Oração. Aí vem a oração e a meditação da palavra. Pessoas que não se consagram, não oram e não meditam na palavra e é cristão, não tem raízes profundas. É uma raiz que está, aqui está a terra, a raiz está aqui, ó. Se vir um vento, vai cair fácil. Se vir um probleminha, cai, perece. Se a sua raiz está meditando, está meditando na palavra todo dia, meditando na palavra todo dia, a raiz está aqui, ó, começando, vai afundando. Estou orando, vai descendo. Estou louvando ao Senhor em meus problemas, vai crescendo a raiz, vai afundando mais. Aí quando vir um problema tão assim difícil de você suportar, a sua raiz está firme, nem baixão. O Espírito Santo vai te capacitar a não sair da presença de Deus. Raízes profundas. Na palavra, na oração, na adoração ao Senhor e na consagração. Versículo 4 do capítulo 1 do Salmo. Vamos voltar para lá. Versículo 4 do capítulo 1 de Salmo. Os ímpios não são assim como os justos, porque não tem o Espírito Santo. Os ímpios andam conforme a sua vontade e a sua carne. Olha só. Os ímpios não são assim. No versículo 1 ao 3, falou de um justo, um cristão verdadeiro. Aquele que serve a Deus. Aí o salmista fala, olha, os ímpios não são dessa maneira como o justo é. Porque eles são como a palha que o vento espalha. Vou explicar para vocês esse trecho. Em contraste com uma árvore firme, estabilizada, forte, a palha o vento dispersa. Qualquer coisinha a pessoa se abala. Qualquer coisinha ela se entra em depressão. Ela fica amuada. Ela não tem mais força para caminhar. Estou falando em termos de dias, tá? Em um dia tudo bem, mas permanecer do jeito que está, não. Você tem o Espírito Santo. Então a pessoa fica dias e dias agonizando aquele problema. É ímpio. Ímpio é assim. Porque não tem o Espírito Santo o capacitando. Aí olha por favor em Isaías 17:13. Isaías 17:13. Isaías 17, verso 13. Embora rujam as nações como o rugido das muitas águas, quando ele as repreender, fugirão para longe. Serão levadas como a palha dos montes diante do vento e como a poeira diante do tufão. As nações que não servem ao Senhor, Deus, assopra e elas caem. O ímpio que não serve a Deus, o dia do juízo perecerá. Alguns já caem perante as adversidades da vida, mas no dia do juízo não suportarão o juízo e perecerão perante o Deus Todo-Poderoso. Pessoa que não serve a Deus, pessoa que não quer saber nada do Senhor,
Porque tem olhado mais o próximo, tem olhado mais as circunstâncias e não tem olhado para Deus. Eu não vou servir a Jesus porque tem um cristão que faz besteira, aquele pastor faz besteira, aquela missionária faz besteira, aquele diácono faz besteira, por isso não vou servir a Jesus. Você está errado, meu irmão. Porque o seu foco, o seu olhar tem que ser para Cristo, não para o homem. Todo ser humano é falho. E cada um terá o seu acerto para com Deus. Hoje as palavras são difíceis de acertar aqui. O seu acerto para com Deus. Cada um terá o seu acerto para com Deus. Então não somos olhos para julgar ninguém. Porque só Deus salva. Você e eu não temos capacidade de julgar ninguém nessa terra. É verdade. Mas ensinar segundo a reta justiça, sim. Mostrar o caminho segundo a reta justiça, sim. Mas condenar é só Deus. Então não venha olhar para o próximo, não vou aceitar Jesus porque eu estou olhando para essa pessoa que está errada. Não, está errado, irmão. Você não está olhando para Cristo, não conhece a graça ainda. Porque quando conhecer a graça, vai ser transformado pelo poder de Deus, como eu e todo mundo que foi. A graça transforma. A graça molda o nosso caráter, o nosso modo de pensar e agir. E isso é justo. E o ímpio não aceita essa verdade. O ímpio não quer viver a verdade do Senhor e continua vivendo segundo o seu propósito, não o propósito de Deus. É a palavra. Romanos capítulo 14, verso 10. Diz aqui no versículo 5, capítulo 1. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Romanos 14, verso 10. Romanos 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Olha aí. Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Acabei de falar sobre isso. O ímpio tem mania de julgar muito a todo mundo. E eu falo isso porque cristão que julga o próximo, para mim é ímpio. Para a palavra também é ímpio. Cristão que ama o seu próximo é cristão. Cristão que julga e condena é ímpio. Porque ímpio faz isso. Então olha só. Para essas pessoas vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Por que você julga seu irmão? Todos nós compareceremos no tribunal de Cristo e cada um de nós será julgado segundo as nossas obras. E aí, você tem falado do seu próximo escondido? Deus está vendo tudo. Você tem agredido certa pessoa? Deus também está vendo. E no grande dia, vai abrir o grande livro. Opa, você fez isso. Não vai entrar aqui não. Você vai para o inferno, vai para o lago de fogo, porque não pertence ao meu reino. Porque você foi ímpio e não justo nessa terra. Imagina Moisés, o homem justo. Por que eu falo isso? Imagina milhares e milhares e milhares de pessoas falando no seu ouvido, querendo água, querendo comida, com pedras nas mãos para te bater, com paus nas mãos para te bater, e você tendo que aguentar aquilo calado. Não é fácil não, imagina, irmão Paulinho. Milhões e milhares de pessoas no seu ouvido gritando, falando um monte de coisa contra a sua vida. Vão matar Moisés porque não está dando nada para nós. Eu tenho certeza que muitos falaram isso. Moisés ouviu. E ele, como justo e cristão, calou e foi chorar com Deus. E Deus deu força para Moisés. E por essa atitude dele como cristão, no grande tribunal, quando abriu o livro, Moisés, você foi fiel à minha palavra. Você me amou e amou o meu próximo. Você não julgou aqueles que estavam te condenando, Moisés. Mas você amou aquele povo, tanto, Moisés, que quando eu queria ir contra aquele povo, você falou para eu riscar o seu nome do livro da vida, Moisés. Você amou um povo que te judiava. Você amou um povo que te condenava, Moisés. Então, bem-vindo ao meu reino, Moisés. Porque você praticou verdadeiramente a minha palavra. Isso é ser cristão, irmãos. Não é fazer o que o mundo faz. É fazer algo totalmente diferente do mundo. Estão entendendo? Deus está olhando o que nós fazemos no nosso dia a dia. Até mesmo no oculto, Deus sabe o que você faz, o que você pensa. E no grande dia você será julgado e eu também, o que nós fizemos, o que nós pensamos. Então, eu repito, você tem sido uma árvore frutífera, boa para o reino de Deus. Para que Deus abra o grande livro e fale, olha, você foi fiel a mim. Você merece estar comigo. Porque você perseverou até o fim. Perseverar, irmãos. Perseverar é algo que você insiste veementemente. Eu não vou fazer isso de errado. Eu não vou andar conforme a minha carne. Eu vou buscar andar conforme o Senhor, Pai. Está difícil, mas eu vou andar conforme o Senhor quer. Perseverar.
Mesmo que a sua carne vai contra o seu querer, você tem que, não, eu vou viver segundo esse Espírito. Porque no grande dia terá um juízo. E se eu andar errado, naquele dia eu posso ser perdido ali, jogado no lago de fogo. Eu não quero isso. Eu vou andar conforme um justo deve andar, Senhor. A partir de hoje. Ainda há tempo, irmãos, de nós todos andarmos conforme o nosso Senhor Jesus nos ordena andar. Abra, por favor, Mateus capítulo 25. Mas não lerei ele todo, não. Mateus 25. Já estou finalizando, tá? Vou correr um pouquinho aqui. Mateus 25. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha isso. Todas as nações se reunirão diante do Senhor, e ele separará uns dos outros. Olha aí a separação dos justos e dos ímpios. Como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Bodes são ímpios, ovelhas são justos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes, que são os ímpios, à sua esquerda. Isso é palavra, irmão. Se está na palavra, vai se cumprir. Então abre o seu olho e anda conforme Deus quer. Então dirá o rei, nosso Senhor, aos que estiverem à sua direita, os justos: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Por que nós vamos entrar? Pois tive fome e vocês me deram de comer. É porque profetizaram, irmãos? É porque falaram em línguas, irmãos? É porque curaram enfermos, irmãos? Não. Isso aqui é o maior amor que nós temos que ter. E a igreja está com falta de amor em muitos locais. É só tacando o irmão. Olha só aqui, ó. Eu tive fome. Não é porque vocês pregaram, anunciaram o meu evangelho que vocês vão vir para o meu reino, não. É porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Isso é amor. Quantas vezes alguém pede comida para você e você rejeita? Quem sabe não é Deus testando você ali? Rejeita dar um alimento, rejeita dar uma água, rejeita acolher certas pessoas, tá? Nós temos que tomar cuidado nisso aí. Mas se o Espírito ordenar, não desobedeça a voz do Espírito. Eu lembro uma vez, eu era criança, meu pai e minha mãe, eles hospedaram uma certa pessoa. E por incrível que pareça, hospedou o anjo. Porque Deus falou para o meu pai e para a minha mãe. Olha só, quando o Espírito Santo te mandar, deve fazer. Porque você vai estar acolhendo o próprio Senhor na sua casa. E olha só, eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede e você me deste de beber. Eu era um estrangeiro, eu era uma pessoa foragida, por exemplo, fugida de um mundo que estava me oprimindo. E você me acolheu. Eu estava nu e você me deu de vestir. Olha, eu estava enfermo lá, naquele pequenino ali, totalmente doente. Você levou para o hospital, você tratou dessa pessoa. Então, quando eu estava preso, aquela alma lá presa, aquela vida que se perdeu no mundo, e você foi visitar aquela vida, você estava me visitando. Você estava visitando um dos meus pequeninos. Então o nosso amor para com o próximo engloba a todos. E isso Deus está olhando, irmãos. E isso Deus vai zelar de quem faz isso. Olha, perguntaram os justos, nós: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, Senhor, e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Porque a gente não vê o Senhor, mas são pessoas que Deus nos apresenta para poder cuidar, para poder zelar. Responderá o Senhor, o Rei: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um, não é ele em si, a uma pessoa destes meus pequeninos irmãos, família em Cristo, a mim o fizestes. Se você vê um irmão em Cristo sendo preso, visite-o se você puder, porque ele é um pequenino do Senhor que precisa de uma visita. Se você vê um irmão, família em Cristo, passando fome, dê-o de comer. Você vê um irmão com sede, dê-o de beber. Você vê um irmão ali com falta de vestimenta, dê-o de vestir. É o que Jesus está falando. Vocês estão fazendo isso para mim, não é para o irmão, é para mim. Aí olha só para os ímpios, olha só.
Então dirá também, verso 41, os que tiverem à sua esquerda, os ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha, não é eu, é a palavra. O destino para os ímpios é fogo eterno, morte eterna, sofrimento eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você, ser humano. Mas se você quer seguir para lá, você vai seguir por conta própria, porque o fogo eterno foi criado para o diabo e seus anjos, não é para o ser humano. Então, se você quer ir, é porque é a sua escolha, livre e espontânea vontade. Eu vou para o fogo do inferno e pronto, acabou. Eu não quero ir para o céu, porque eu estou olhando mais o próximo, então eu vou continuar olhando para o próximo e vou para o fogo do inferno. Você então não está acreditando na palavra, porque se você se vê o que é realmente o fogo eterno, morte eterna, sofrimento eterno, você não iria querer ir para lá. Então olha só, pois tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Então tudo que os justos fizeram, os ímpios não fizeram. Aí Jesus fala, em verdade vos digo, verso 45, que todas as vezes que o deixar de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno. Castigo é sofrimento eterno. Então, se você ouve a palavra e não acredita nisso, irmão, você está fora de Deus mesmo, porque é fogo eterno. E se você não servir a Jesus, não aceitar Jesus no seu coração, é isso que te espera. Jesus está falando, não sou eu. Acredita você na palavra ou não acredita? Mas os justos vão para o fogo eterno? Castigo eterno? Não. Vão para a vida eterna. Paz, alegria, gozo, sem tristeza, sem dor, só bonança, só coisa boa. E é isso que nós almejamos. Essa é a nossa esperança. Então nem tudo que é sucesso terreno tem aprovação divina. Há muitos que se exaltam, eu sou teólogo, eu salvei muitas almas, eu canto bem. Isso para Deus não é nada. O que vai valorizar para Deus é a sua obediência, santificação e amor para com o seu próximo. Deus pode me dar o dom de pregar, pode dar para o Sérgio ali o dom de pregar também, maravilhoso. Mas o que vai levar, que vai ter maior referência para Deus nessa terra, em nossas atitudes, é o amor, a santidade e a obediência. Então muitos se acham que já está no céu, porque eu salvei muitas almas. Para Deus não é nada isso. Você fez o que era obrigatório você fazer. Obrigado. Você é servo de Deus, tem que levar o Evangelho. E as almas, quem salva é o Espírito Santo, não é você. Você prega, e quem vai convencer é o Espírito Santo. Não somos nós que trazemos almas para Jesus. É o Espírito Santo que convence. O nosso dever é pregar o Evangelho. Então olha só, não é por obras que você terá aprovação divina, mas é pela obediência, sacrifício seu para com Deus e este amor para com Deus. E lembre desse juízo. Há juízo para os ímpios e há vida eterna para os justos. Verso 6 do capítulo 1, para finalizarmos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Olha só, o conhecer. Lá em Gênesis 18, 19, não precisa abrir, mas lá fala para andar conforme a palavra, guardar os mandamentos, seguir o Senhor, para que se cumpra o que Deus prometeu para Abraão. Ou seja, a gente, se não guardar a palavra, não andar conforme os desígnios do Senhor, a gente não cria relação e intimidade com Deus. E o justo, quando a palavra fala aqui, ó, porque o Senhor conhece, isso é ato de intimidade para com nós. Por exemplo, quando eu conheço o irmão Denis, por exemplo, é porque nós nos tornamos amigos, eu tenho uma intimidade com ele, é conhecer a ele. Eu sei o que ele faz, eu sei o que ele fala, como é que ele age, é conhecer, intimidade. Então quando Deus fala, quando o salmista fala aqui, ó, pois o Senhor conhece o caminho do justo, ele sabe da intimidade que cada um tem para com ele. Ele sabe o que cada um pensa e fala e age no seu dia a dia. É intimidade, é conhecer, é relacionamento. E lá em Mateus 7, 23, fala do juízo para com os ímpios. Onde Deus fala que, mas o caminho dos ímpios perecerá, que é o fogo eterno. Deus, ele está ativamente acompanhando e guardando nós. Quem é justo é guardado por Deus. Se a sua família tem ímpio na família e você é justo, a sua família é guardada através de você, porque Deus está contigo. Aí tem aqueles, né? Por isso que eu não vou servir a Deus, eu estou protegido. Mas não é porque você porque Deus te escolheu para te proteger. Não, é porque você tem alguém na sua família que está com Deus.
Por isso que Deus te protege. Quantos livramentos muitos não cristãos tiveram de Deus, porque teve uma mãe chorando e orando ao Senhor. Porque teve um pai com intimidade com Deus, orando pelo seu filho e a sua família. Então Deus, ele beneficia a sua família, mas a salvação já é individual. Mas a proteção ele pode proteger sim, segundo o seu propósito, na oração sua para com ele. Você é justo. Isso é o nosso benefício que Deus nos deu. Ele nos guarda, ele nos protege. Nós, como igreja, devemos lembrar que o caminho é mais importante que o momento. Ai, pastor, eu fiquei na dúvida, como assim? O caminho simboliza a vida cristã diária, o processo de santificação. Então, o caminho, nós santificando a Deus, nós buscando ter obediência com Deus, nós buscando ter comunhão com Deus e perseverando na fé, é muito mais importante do que sentirmos emoções passageiras. Vou explicar de novo. Andar com Deus dia a dia é crucial para um cristão, aonde ele não espera ter emoções. Vou explicar. Momento, bom ou ruim. Há muitas pessoas que vêm para a casa do Senhor e esperam sentir emoções. É momento. Nós vivemos pelo caminho. Caminho é o quê? Perseverar mesmo sem sentir nada. Quantas pessoas, e falo de servos de Deus, que andaram anos e anos com Deus sem sentir a presença de Deus e não desanimaram em continuar com comunhão e intimidade com Deus. Nós não vivemos por momentos, irmãos. Nós vivemos pelo caminho que é Jesus Cristo. Então há muitos que só vão naquela igreja para sentir emoção, para poder arrepiar, para poder Deus falar através de alguém. São momentos, eventos que se vão e vai. Agora o seu caminho para com Deus tem que ser contínuo. Sentindo ou não sentindo, continue na presença do Senhor. O grande evangelista Billy Graham, que já salvou muitas almas para a honra e glória do Senhor, e foi um homem justo, segundo a história de vida. Uma vez ele orava e falava para a mãe: mãe, o céu está de bronze, Deus não está, eu não estou sentindo Deus de jeito nenhum. E a mãe falou para ele: mas assim, meu filho, não preocupa não. Por mais que esteja uma nuvem espessa ali, que você não consiga enxergar, a mão de Deus está estendida, meu filho. Aleluia. Por mais que você não sinta, Deus ele se faz presente. A gente não vive por sentimentos, por emoções, por arrepios. Nós vivemos pela palavra de Deus. Temos que ter isso como convicção. Porque os cristãos estão se perdendo em momentos e não estão vivendo conforme a palavra. Então, um cristão verdadeiro, o caminho, a caminhada diária com o Senhor é mais importante do que sentimentos momentâneos durante o culto ou durante a sua vida cotidiana. Milagres, eventos que você ganha alguma coisa do Senhor, o caminho, a caminhada com Deus é muito mais importante. Guardem isso no coração de vocês. O justo não se molda ao mundo. Repetindo para vocês a conclusão da mensagem. Nós que somos cristãos, não nos amoldamos conforme o mundo, mas nós nos alegramos e andamos conforme a palavra. A raiz define o fruto. Estar junto ao ribeiro é essencial. Quanto mais aprofundamos a nossa raiz, meditando na palavra, orando, consagrando, orando e agindo conforme Deus quer nas situações da vida, nós estaremos com o fruto cada vez mais suculento para o Senhor. Onde as pessoas vão ver Deus na sua vida, Deus na minha vida, e o Espírito Santo vai trabalhar ainda mais o sobrenatural na vida de vocês. Deus julgará os ímpios, e isso fica um alerta para quem é ímpio. Deus vai julgar você no grande dia, e esse juízo vai vir porque está na palavra, e tudo que está na palavra se cumpre. Se você não buscar a servir ao Senhor, no grande dia será julgado junto com também os falsos crentes. Será julgado, será condenado para o lago de fogo. E aqui, 2 caminhos, 2 destinos. A bênção verdadeira está no caminho de obediência, não apenas em momentos. A nossa vida tem que andar em obediência com Deus e não viver conforme momentos e sentimentos que nós sentimos durante o culto. É viver diariamente em obediência à palavra de Deus, sentindo ou não sentindo. A mente protegida nós temos que ter todos os dias. Lemos em Romanos 12:2. Evite pensamentos que corrompem sua fé. Isso aqui são ensinamentos para você que é justo, que é cristão verdadeiro. Evite pensamentos que vai te
afastar do caminho de Deus. Se vem um pensamento ruim, já repreende logo em nome de Jesus e vai ler a palavra, vai ouvir hinos, para que o Espírito Santo transborde em você pensamentos bons naquele momento. Tenha prazer na palavra do Senhor, que é o salmo que nós lemos aqui. Não viva, olha só, busque consistência em todo dia meditar, pelo menos, irmãos, um versículo. Pelo menos um versículo. Tem até um aplicativo de Bíblia aí que todo dia tem um versículo diário. E já tá bom, já correu um começo, mas não para ali não. Vai buscando ler 2 versículos, 3 versículos, até chegar um capítulo já está bom demais por dia. Para quem não lê, já está bom demais. Mas comece com um versículo por dia, porque isso você vai buscar ter prazer na palavra do Senhor. Você vai se deleitar na palavra do Senhor, mais do que nas coisas do seu dia a dia. Tenha uma estabilidade espiritual. Não viva como os ímpios vivem. Não seja como uma palha, mas aprofunde suas raízes e viva conforme o Espírito. E tenha um olhar eterno. O fim dos caminhos é mais importante do que o seu início. Algo mais difícil de compreender de novo, né? Vou explicar. O início da caminhada com Deus pode ser empolgante. Toda pessoa que aceita Jesus, é novo na fé, quer fazer tudo na igreja. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu estou cheio, eu estou querendo fazer mais, quero fazer mais, quero fazer mais. Aí vem os problemas. Aí para no meio do caminho e se afasta de Deus. Por isso, o que eu falei aqui, o fim dos caminhos é mais importante do que o seu início. Ou seja, por que o fim? O fim do caminho a pessoa mostra se ela permaneceu firme, mesmo em momentos de dores na vida. Pessoas que aceitaram Jesus, às vezes passam por um pequeno momento de dor e já se afastam. O início foi bom, mas pereceu no caminho. Agora, um justo que preza pelo fim, olha só, ele permanece firme, mesmo em momentos de adversidade e dores. O justo que permanece firme no fim, ele amadurece em Cristo. Ele usa os problemas e adversidades para amadurecer a sua vida espiritual com Deus. E da sua vida ser um exemplo de testemunho para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema. A vida de um justo também, no fim do caminho, a pessoa mostra que frutificou, deu bons frutos. E que permaneceu firme, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Deu para aprender o Salmo 1? Eu aprendi junto com vocês. Ser justo é isso. Viva sendo justo perante o Senhor. Um cristão verdadeiro. Amém? As palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.